Sejam bem-vindos todas, todos. Estamos dando início à palestra Experiência de Mercado, Bruker, Instrumentação Científica. A Bruker Corporation é uma fabricante americana de instrumentos científicos para pesquisa molecular e de materiais, bem como para pesquisa em análises industriais e aplicadas. A Bruker é uma das principais empresas de instrumentação analítica do mundo, empregando mais de 6.500 colaboradores em 90 locais do mundo. No Brasil, sua sede está localizada em Atibaia, São Paulo. Nosso palestrante nessa tarde é Renato Figueira da Silva. Renato é graduado em Química pela URGS, possui ampla experiência em análise de materiais, atuando principalmente na caracterização de materiais naturais e artificiais por difração de raios-x, como, por exemplo, na caracterização de argilominerais e fármacos. Concluiu seu mestrado no Programa de Pós-Graduação em Química da URGS em 2010, no Laboratório de Processos Tecnológicos e Catálise, onde realizou sua pesquisa na área de nanocompósitos poliméricos de poliolefinas e argila aniônica organofuncionalizada com ácido cinâmico. Atualmente, trabalha como especialista de aplicação na empresa Bruker do Brasil, em Atibaia, São Paulo, dando suporte e treinamentos aos clientes de toda a América Latina. Também é doutorando no Programa de Nanomateriais Avançados da UFABC em São Paulo. Lembrando que ao longo da palestra vocês podem ir mandando perguntas através do chat, que ao final nós iremos abrir um espaço para respondê-las. Em nome de todos os estudantes de Engenharia Física da URGS e de todos os participantes do evento, agradecemos pela disponibilidade e presença do Renato. A partir de agora é contigo, Renato. Tá ok. Obrigado pela apresentação, Renato, e agradeço já em primeira mão o convite por estar aqui com vocês esta tarde, né? É sempre bom poder retornar à casa onde onde eu acabei me formando, acabei fazendo meu mestrado, né? Embora virtualmente, mas é sempre uma alegria poder estar partilhando com vocês um pouco da experiência que ao longo dos anos eu fui adquirindo. E o intuito dessa palestra, na verdade, né, uma palestra, um pouco uma apresentação, é um pouco dar a conhecer o que a Bruker, na realidade, o que a Bruker faz, né, e quais os segmentos que ela trabalha, né, e também mostrar um pouquinho a minha trajetória, né, como eu cheguei até a Bruker, na realidade, né, e também as perspectivas que a Bruker tem em termos de qualificação e em termos de emprego também, né? Assim, colocar um pouquinho, uma leve observação a respeito disso, tá? Então, eu vou começar os tópicos que eu pretendo abordar justamente um pouquinho falando sobre a Bruker Corporate Global, né? O surgimento da Bruker, depois a Bruker no Brasil, algumas técnicas analíticas, alguns equipamentos e mercados, mas uma coisa muito rápida da divisão a qual eu pertenço, para que, como é uma empresa de instrumentação analítica, creio que é importante a gente poder conhecer um pouquinho, né? Alguns equipamentos de algumas outras divisões, mas muito rapidamente. E aí eu coloquei também um pouquinho da minha timeline, né, para minha trajetória, desde a URGS até a Bruker, e aí como que a gente pode fazer parte do time da Bruker, né? Bom, então, a Bruker, na realidade, ela surgiu, né, um pouquinho da história, ela foi fundada, então, em 1960, né, pelo atual presidente, atual fundador da Bruker, que é o professor Günther Laukin, né, e ela foi fundada justamente, e começou inicialmente no quintal da sua residência, na cidade de Karlsruhe, na Alemanha, onde fica a atual sede, na verdade, da Bruker na Alemanha. Então, ela começou lá, sendo uma empresa originalmente no quintal da casa, e à medida que os anos, então, foram passando, né, ela foi se modernizando e foi crescendo, né? Tanto que em 1969, então, tem-se o primeiro espectrômetro de RMN, né, com transformada de Fourier do mundo, né, que possibilitou justamente aí
um conhecimento maior e um desenvolvimento maior da Bruker como empresa analítica, né? E aí, ao longo dos anos, né, em 1980, tivemos a fundação da Bruker Fraser Analytics, né, que começou a incorporar espectrômetros de massa. Depois, em 1990, temos a fundação da Bruker Saxônia, em Leipzig, né, dedicada à espectrometria de mobilidade de íons. E em 1997, a Bruker, então, já com a divisão de raio-x, ela adquiriu a parte que era da Siemens, né, na Alemanha, e se tornou aí uma grande referência na área de difração de raio-x. Depois, em 2001, ela também foi a primeira, ela começou a fazer parte da Nasdaq, né, da Bolsa, com a Bruker Daltonics, e aí depois, em 2008, muitas unidades foram fusionadas, né, e juntamente aí com a Bruker, na realidade, no sentido de expansão, né. Em 2010, a Bruker, então, adquire um setor de microscopia de força atômica e metrologia óptica industrial, e em 2012 ela incorpora também mais um segmento que são os equipamentos de microtomografia para resolução em imagem 3D por raio-x, que depois eu vou mostrar um pouquinho desses segmentos, tá? Então aqui nós temos uma imagem, na realidade, da antiga sede da Bruker, né, nos primórdios da Bruker, e depois as atuais, uma das atuais sedes da Bruker também nos Estados Unidos, né? Então vejam que a Bruker, na realidade, começou no quintal de uma casa e hoje se tornou uma das grandes empresas aí de equipamentos analíticos do mundo, né? Então, só para mostrar um pouquinho, a Bruker, ela tem a Bruker Corporation, que ela tem várias divisões, né? Ela tem o que nós chamamos de Bruker Nano, Grupo Nano, né? Com uma divisão chamada AXS, na realidade, dessa divisão, depois temos outras divisões, Nano Surface, Nano Analytics, Semiconductor, e depois temos uma outra divisão que é a Bruker Biospin, Bruker Khalid e outros segmentos para materiais semicondutores. Então a Bruker hoje em dia ela é desmembrada em grupos, né? E cada grupo então tem suas subdivisões e cada subdivisão então trata de equipamentos de tecnologia específicos para determinada área e para determinado tipo de aplicação. Como eu falei, a minha divisão é essa aqui a qual eu pertenço, que é a divisão da AXS, que está dentro de um grupo nano, que é de nanomateriais, nanotecnologia e nanosuperfícies, né? Então, toda uma série nanos está aqui dentro desse tipo de divisão, né? Então aqui, eu não sei se aparece muito bem, mas eu tentei melhorar um pouquinho essa imagem, não ficou muito boa, mas aqui nós temos os principais produtos que a Bruker produz hoje. Então se vocês depois forem na página da Bruker, vocês podem ver os principais produtos. Então temos desde a parte de espectrômetros de fotometria, espectrômetros de infravermelho, difração de raio-x, fluorescência de raio-x, ressonância magnética nuclear. Temos uma série de produtos aí, de equipamentos, né? E também uma série, também não ficou muito boa, né? Mas uma série de aplicações aí, onde a Bruker então está desde a área de metais, de cerâmicos, de materiais e uma série biológicos, e tem uma gama enorme de aplicações para esses instrumentos científicos. Então vejam que a Bruker, como instrumentação analítica, ela abrange uma série de áreas e principalmente uma série de aplicações, tá? Bom, então a Bruker AXS, que é a divisão da qual eu faço parte, ela surgiu em 1997, né? Como eu já falei, a partir da aquisição da parte analítica da Siemens, né? Então a Siemens é uma antiga, já é uma bem estabelecida companhia alemã que produzia os difratômetros de raio-x, depois nós vamos ver um pouquinho para que serve, né? E eram os principais produtores, né, desses equipamentos no mundo, né? E também em termos de tecnologia, em termos de qualidade de dados, eram os equipamentos
de ponta, né? Então a Bruker comprou, adquiriu essa parte, né? E aí surgiu o que nós chamamos de Bruker AXS, que é justamente um setor destinado à análise avançada de materiais por raio-x, tá? Então esse é um pouquinho da história da Bruker. E aqui a Bruker, então, algumas principais sedes, então, da Bruker no mundo, né? Nós temos a Bruker, a principal sede, né? Onde surgiu, de fato, a Bruker, que foi em Karlsruhe, na Alemanha, né? Então, lá, atualmente, temos mais de 450 empregados, né? É a sede de vendas e de serviço, e onde se tem a parte principal de pesquisa e desenvolvimento, né? E também uma série de produção de equipamentos de difração de raio-x, fluorescência, espectroscopia óptica, equipamentos para combustão a gás e automação laboratorial, né? Depois, uma outra sede bastante importante fica em Madison, nos Estados Unidos, também um pouco menor, mas também com produção aí de detectores para monocristal e difração de raio-x, né? E atende toda a parte dos Estados Unidos e Canadá, né? E depois nós temos também no Japão, né, onde lá tem uma equipe um pouco menor, porém também uma outra parte de produção de tubos e fontes de raio-x de alta potência e atende todo o Japão, né? Aqui no Brasil, né, nós temos a nossa sede em Atibaia, em São Paulo, da qual eu faço parte, né, e na qual eu trabalho nessa sede aqui em Atibaia. É uma sede um pouco menor, né, que na ordem de 58 empregados, porém que dá suporte técnico para toda a América do Sul e América Central. Então aqui em Atibaia nós não produzimos nada, né, não temos nenhum tipo de produção como nas demais sedes, porém o nosso setor aqui é a parte dedicada exclusivamente à parte de vendas, de aplicação, da qual eu faço parte, e de serviços também, né? Então aqui nós temos a foto de algumas sedes ao redor do mundo, né? Lembrando que nós temos sedes também em outros lugares do mundo. Eu coloquei somente as quatro principais, uma das quatro principais sedes aqui, porém nós temos sedes na China, nós temos sede também na Espanha, nós temos sede no México, nós temos sede na Austrália, nós temos sede também em outros lugares do mundo, né? Então, na Itália nós também temos. Então, temos aí a Bruker espalhada em vários países do mundo, né? Não colocaria todos aqui porque ficaria uma lista imensa, então eu coloquei principalmente as quatro principais, né? Então, aqui nós temos um mapa, né, mostrando a disposição, né, da Bruker ao redor do mundo, né, com os pontinhos vermelhos indicando as sedes, né, as sedes, por exemplo, na Europa, a sede também nos Estados Unidos. Depois nós temos os pontinhos verdes, que são centros de competência técnica, e depois os pontinhos em azul, os centros, né, de escritórios de venda e serviço, como aqui, na realidade, né, estamos aqui em Atibaia, aqui no Brasil, né? Então, vejam que ela está espalhada em bastante lugares ao redor do mundo, né? E aí com diferentes tipos de sede, que envolve desde a parte de vendas e serviços globais de atendimento ao cliente. Bom, aqui eu só coloquei esses slides para vocês entenderem um pouco como aqui no Brasil a Bruker está estruturada, né? Ela tem uma estrutura que é baseada principalmente em 3 pilares, que é a parte de vendas, né? Então nós temos um time especialista em vendas, né? Então temos vendedores qualificados, dedicados para a parte de vendas de equipamento, uma assistente para a parte de marketing, a vendas também, e temos também um diretor que coordena toda a parte de vendas, né, específica para Brasil e América Latina, né? Depois da parte de vendas, nós temos um segundo pilar, que são os nossos engenheiros de serviço, né, os quais vão prestar, então, só trocar aqui, pegar a mãozinha. Então, eles vão, na verdade, trocar
vão dar assistência técnica quando o equipamento vai ser instalado ou o equipamento já está instalado e necessita de algum suporte em termos de serviço. Temos um grupo dedicado de engenheiros de serviço. Então, esses engenheiros são engenheiros geralmente eletrônicos, né? Alguns são mecânicos, né? Mas a maioria são engenheiros eletrônicos, né? Que conhecem um pouco, bastante a parte da eletrônica, né? Mas nada impede que outros tipos de engenheiros assumam também esse posto de serviço na Brooker, né? Assim como tem na parte de vendas, há um coordenador específico para esse tipo de área. E depois o terceiro pilar, que é o que eu faço parte, né? Eu sou a parte de aplicação. Então, aqui no Brasil, nós temos apenas 3 pessoas dedicadas à aplicação. O principal aqui é o meu coordenador, né? E depois temos um outro colega numa outra área específica. E eu sou dedicado principalmente à parte de difração de raio-x, né? E dou suporte nesse aspecto. O que é um especialista de aplicação, para quem não sabe? Um especialista de aplicação é aquela pessoa que vai dar um suporte pré e pós-venda, né, do equipamento. Então, antes do equipamento ser vendido, por exemplo, ou ser adquirido pelo usuário, o especialista de aplicação conversa com o usuário, faz testes nas amostras do usuário para ver se aquele equipamento vai atender de fato ao que o usuário necessita em termos de aplicação. E uma vez o usuário adquirindo, então, o equipamento, cabe ao especialista de aplicação dar todo o suporte técnico também, né, orientando o usuário no manuseio do equipamento, dando treinamentos específicos, né, e participando, organizando workshops, palestras, enfim, ao redor, onde necessita, ao redor do mundo, né, parte da América Latina e Central, onde necessite, né. Então, o nosso trabalho é bastante intenso, porque a gente atende, além de atender todo o Brasil, a gente atende a América Latina e Central também, né? Então, isso seria a parte de aplicação. Bom, aqui para vocês verem, né, a sede aqui fica em Atibaia. Então, Atibaia, aqui nós temos a Brooker, aqui na cidade de Atibaia, que fica a 45 minutos de São Paulo, extremamente perto, né? Então, é todo um escritório bastante moderno, né, com salas bem amplas, né? E, para isso, nós temos um laboratório de última tecnologia, que é o nosso laboratório de aplicação, que concentra uma grande parte dos instrumentos que a Brooker vende, né, justamente para que o usuário possa ter a possibilidade de conhecer o equipamento, né, e saber se esse equipamento vai atender a sua necessidade. Então, nós temos aí, desde difratômetros de raio-x, equipamentos de fluorescência de raio-x, sistemas de preparação de amostras, há equipamentos também para combustão de gases e uma série de outros equipamentos aí de outras divisões também. Então, nosso laboratório, né, é um laboratório bastante grande, né, quem tiver interesse, está convidado também a ir visitar em Atibaia o nosso laboratório. E aqui trabalhamos então trabalhamos nos laboratórios, trabalham somente os especialistas de aplicação, justamente para poder dar suporte ao pessoal de vendas que trabalha diretamente com os clientes nessa venda dos equipamentos, tá? Bom, também nós disponibilizamos cursos, né, nesse laboratório, na sede. Então nós temos diversos cursos disponíveis, desde a parte de treinamento dos softwares que a Brooker proporciona, até cursos específicos como fluorescência de raio-x, difração de raio-x, refinamento de estruturas, preparação de amostras, né? Então nós temos uma série de cursos e treinamentos que a Brooker oferece de acordo com a necessidade do cliente, né? Isso é também customizado de acordo com o que ele necessita em termos de aplicação. Pode ser customizado. Bom, nós temos todo um suporte de vendas e serviços, né, que atende, como falei, todo o Brasil e a América Latina. Então, temos uma gama bastante grande de pessoas trabalhando num suporte aí, praticamente, um suporte 24 horas, né, em termos de serviços e dando assistência aos clientes aí em todo o Brasil e ao redor do mundo. Bom,
Para falar um pouquinho, então vou falar especificamente, vou mostrar algumas técnicas analíticas, para não ficar falando só um pouco da Bruker, né, como em si, mas algumas técnicas analíticas, alguns equipamentos e alguns mercados que são atendidos pela Bruker, né, e o que na realidade, quando a gente fala em Bruker, o que isso quer dizer, o que ela pode atender, o que ela pode oferecer em termos de análise química de materiais, né? Bom, então a primeira técnica analítica, né, que é da qual eu faço parte, né, da qual eu dou a parte de suporte para todo o Brasil, para toda a América Latina, é a difração de raio-x, né? A difração de raio-x nada mais é do que um sistema que permite a identificação da estrutura cristalina do material, né? Então eu tenho uma amostra que ela é bombardeada aqui por um raio-x, né, que sai a partir de um tubo de raio-x. Essa amostra então difrata esses raios-x em um determinado ângulo em direção a um detetor e a partir disso se obtém então um padrão de difração dessa substância. E a partir desse padrão de difração, com softwares específicos, pode-se então determinar a composição daquela fase cristalina, determinar a estrutura de um determinado cristal, verificar questões de textura, tensão residual, defeitos, uma série de outras informações naquele material. Então, a difração de raio-x ela serve para isso, para avaliar a estrutura cristalina do material. E aí nós temos, né, alguns equipamentos que nos atendem nesse aspecto, eu não vou entrar em detalhes, mas só para mostrar que nós temos aí desde equipamentos pequenos de bancada até equipamentos aí grandes, né, que suportam e analisam diversos tipos de materiais, equipamentos também para questão de rotina de análise. Então nós temos aí uma vasto nível, variedade de equipamentos, vamos dizer assim, de difração de raio-x, né? Conforme eu falei, né, quais são os mercados específicos de difração de raio-x? É a parte de pesquisa acadêmica, parte de pesquisa industrial, semicondutores, né? Temos a parte aí de arte, conservação, arqueologia e a principal, na realidade, e as principais aplicações é justamente isso, análise quantitativa de fases cristalinas, nanomateriais, forma, tamanho de partículas, e aí uma infinidade de outras propriedades que se podem obter com difração de raio-x. Então, se vocês falarem em difração de raio-x, vocês vão encontrar difração de raio-x na área farmacêutica, na área de cimentos, na área de mineração, na área de materiais em si. Então, em todas as áreas, a difração de raio-x pode estar presente. Tá? Bom, depois nós temos uma outra técnica, que é uma técnica de espalhamento de raio-x, né? E é uma técnica semelhante à difração de raio-x, porém aqui, nessa técnica, o raio-x é espalhado em ângulos extremamente baixos, aí, a menores de 5 graus em relação à superfície da amostra, e isso me permite que as estruturas cristalográficas ou cristalinas dos materiais com grandes estruturas possam ser observadas. Então, essa técnica é bastante utilizada para análise de materiais com grandes estruturas, como, por exemplo, proteínas, macromoléculas, compósitos, nanocompósitos, enfim. É uma técnica bastante utilizada para esse tipo de análise, né? Então, é uma técnica bastante empregada para esse tipo de aplicação. E aí nós temos também dois equipamentos aí, né, nós chamamos NanoStar e o N8 Horizon, que são os representantes dessa técnica analítica, né, que podem atender esse tipo de aplicação. E as aplicações, né, os mercados mais específicos estão relacionados à parte de fibras, de soluções colloidais, de polímeros, de nanocompósitos, né. Então, tudo que envolve grandes estruturas, né, a identificação de tamanho, forma de partículas, informações sobre interações entre as partículas, estruturas, né, como já falei, tamanho, forma, grau de cristalinidade, propriedades tridimensionais, todas elas estão relacionadas ao espalhamento por raio-x. Tá? Então, é onde vocês podem encontrar esse tipo de equipamento. Além disso, nós temos
uma análise específica para monocristal. O que é um monocristal? É um cristalzinho, né, formado especificamente, desenhado para... É um pequeno cristal, né, que é sintetizado, e aí se quer descobrir muitas vezes as propriedades desse cristal. Então, também se insere raio-x nesse cristal, esse cristal vai difratar e vai obter-se um padrão desse cristal. Então, ele é o único método, né, analítico que serve justamente para poder definir as configurações absolutas de moléculas quirais, porque como se está tratando de um monocristal, de um cristal único, então se consegue saber se essa molécula, né, qual que é a configuração real daquela molécula sendo quiral. Né? Então, essa difração de monocristal é bastante empregada para esse tipo de aplicação. Tá? Então, aqui nós temos 2 exemplares, né, de um equipamento para monocristal, né, e as áreas, né, que se emprega monocristal é basicamente ciências da vida, indústria farmacêutica, pesquisa acadêmica, ensino, mas principalmente em questões de biologia estrutural, né, estrutura em 3D de moléculas de proteínas, DNA e suas funções complexas. Porque para se determinar essas informações a respeito das estruturas moleculares, principalmente de proteínas, é importante sintetizar o cristal da proteína. Né? E uma vez sintetizando esse cristal da proteína, isolando-se esse cristal, se consegue então observar toda aquela questão relacionada à sua estrutura cristalina, né, como estão entrelaçadas toda aquela questão da proteína, né, aquele novelamento, enfim, é uma técnica que me permite avaliar isso bem. Então, essa é uma grande aplicação da difração de monocristal. Né? Além de outras aplicações aí relacionadas a isso, né? Mas as principais aplicações estão relacionadas muito à determinação de estruturas de proteínas, né? Agora, principalmente com a questão aí do SARS-CoV-2, né? Então, nós temos aí muita análise de monocristal, justamente tentando entender aí muita questão das proteínas relacionadas ao SARS-CoV-2, né? Então, tem toda uma série de estudos agora sendo realizados também nesse sentido, né? Depois, pulando um pouquinho, né, saindo um pouquinho da difração, temos a fluorescência de raio-x, que é a fluorescência nada mais é do que uma técnica analítica na qual se tem, então, um tubo de raio-x que incide sobre a amostra, né, num ângulo específico também, e essa amostra, então, ela é excitada, os átomos dessa amostra são excitados, né, e aí, ao serem excitados, eles emitem comprimentos de onda, né, característicos daqueles elementos. Então, a intensidade como esses comprimentos de onda são emitidos, né, estão relacionados à concentração desses elementos na amostra. Então, se eu quero saber a composição agora elementar de uma determinada amostra, a técnica mais importante é a fluorescência de raio-x. Tá? Então, temos aí também vários equipamentos, né, dedicados à fluorescência de raio-x, desde equipamentos também de laboratório, até de equipamentos com análise online, por exemplo, em uma mineradora, né, como, por exemplo, esse S2 Kodiak aqui, que pode estar acoplado numa esteira, contendo aí uma série de minerais passando por baixo dele e ele fazendo análise simultânea da concentração dos elementos, até, como eu falei, até equipamentos de laboratório, né, com diferentes aplicações e diferentes limites de quantificação. Então, as principais aplicações da fluorescência de raio-x estão relacionadas à análise elementar quantitativa, né, então, e aí posso ter desde a parte de concentração que vai desde sub-ppm até percentual, então veja que é um intervalo bastante grande de concentração, né? E aí eu tenho uma série de aplicações, né? Uma série de mercados, né? Como, por exemplo, desde análise em materiais petroquímicos, em metais, escória, em minerais e mineração, em cimento, né, principalmente na indústria, na academia, né, na universidade, na farmacêutica, na parte química. Então, eu tenho aí uma série de mercados bastante amplos, né,
para a utilização da fluorescência de raio-x. Então, é uma técnica bastante versátil e empregada bastante no controle de qualidade, né? Principalmente aí, análise em controle de processos, né? E ela é uma técnica bastante versátil porque ela pode também analisar sólidos pós-líquidos, né? Então, isso garante uma grande versatilidade para esta técnica analítica, né? Bom, depois tem uma outra técnica analítica que é semelhante, um pouco parecida à fluorescência de raio-x, que é a espectroscopia de emissão óptica, né? Então, essa técnica também, né, uma técnica mais usada para análise de metais, né? Então, uma centelha, por exemplo, elétrica é produzida em cima do metal, e o metal, então, vai emitir, então, raias características, né, de cada um daqueles elementos, né, os quais vão ser identificados e convertidos na concentração daquele elemento específico na amostra. Então, isso é bastante utilizado para controle de qualidade, por exemplo, em empresas que trabalham com metal, como, por exemplo, na produção do alumínio, né? Por exemplo, empresas como a Albras, lá no Pará, né? Votorantim, que produzem esse tipo produzem determinados metais, como a Albras, que produz alumínio, né? O controle bastante da pureza desse alumínio, desse metal, é feito através de espectroscopia de emissão óptica. Então, é uma técnica bastante empregada nesse tipo de análise, né? Então, aqui temos alguns equipamentos, e aí vai depender também do nível, né, do número de amostras ao dia, enfim, uma série de características das amostras para se definir os tipos de equipamentos necessários para isso, né? Nós temos vários equipamentos aqui, né? E as aplicações, né, os mercados bastante importantes são aí a indústria, né, de metálicos, né? Aí tem a indústria petroquímica, automotiva, pesquisa de materiais, né? E uma série de outras áreas, né? Então, justamente com análise elementar qualitativa, né, qualidade e controle do processo. E por que ela se difere um pouco da fluorescência de raio-x? Porque essa é uma técnica extremamente rápida. Então, em alguns segundos, né, quando se dispara essa centelha em cima da amostra, em alguns segundos já se tem o resultado da concentração daquele elemento na amostra. Então, justamente uma análise que necessita ter um controle bastante online, né? E aí precisa-se bastante de rapidez nesse tipo de análise. Bom, e aí depois nós temos análise também de gases a combustão, né? Onde uma amostra, na realidade, ela é submetida ao aquecimento, e a partir desse aquecimento, então, tem-se a quebra aí das moléculas, as quais vão emitir, então, elementos, né, em uma combustão gasosa, e a partir do qual tem-se detectores que vão detectar esses fragmentos de combustão gasosa. E com isso se pode determinar, então, compostos voláteis presentes na amostra, né? Então aqui nós temos alguns equipamentos, né, para esse tipo de análise por combustão, e uma das técnicas mais usuais, né, ou mais conhecidas, é justamente a análise qualitativa de carbono, enxofre, oxigênio, nitrogênio em sólidos inorgânicos, né, e também muitas vezes análise bastante empregada, análise de hidrogênio difusível em consumíveis de sondagem, né, em sondas e consumíveis de sondagem. Então, e além disso, análise de hidrogênio, nitrogênio, argônio, né, e outros gases e metais. Então, quando eu tenho a difusibilidade desses gases e metais, essa é a técnica mais indicada para esse tipo de análise, né? E aí os mercados variam também, desde metais e cerâmicos, minerais e mineração, cimento, né? E aí temos uma variedade grande de mercados e aplicação dessa técnica específica, tá? E, por último, né, da minha divisão, né, veja como a divisão da XS é bastante ampla, né, nós temos a microtomografia de raio-x computadorizada, que é uma técnica que eu acho muito bacana, muito interessante, muito bonita, porque ela me permite, através também de raio-x, verificar a amostra, né, avaliar a amostra em 3 dimensões, né,
Ou seja, então, tem uma fotografia, eu tenho uma imagem tridimensional daquela amostra e com isso eu consigo observar a morfologia, a microestrutura interna do material, né? Muito interessante. Então, se eu coloco qualquer tipo de amostra, eu consigo observar internamente como é que é essa amostra, né? E aí eu tenho toda a informação morfológica interna desse material. É muito interessante. Então, nós temos aí também alguns equipamentos, né, os microtomógrafos, e as principais informações, os principais mercados estão justamente aí em materiais farmacêuticos, né, em polímeros e compósitos, em alimentos processados, vejo que agora alimentos e análise de materiais, né, materiais não, de análise em vivo também, não de materiais, mas análise de substâncias em vivo, né, e às vezes in vitro também, né, então se pode analisar justamente porque se quer observar a questão da estrutura interna do material, como se justamente fosse uma tomografia mesmo, né, só que na parte micro, né, uma tomografia um pouco menor, né, então eu tenho análises aí que eu posso fazer in situ, né, colocando ali o material em vivo, por exemplo, eu posso já fazer uma análise in situ desse material. É muito interessante esta técnica de microtomografia. Tá? Bom, alguns outros equipamentos, rapidamente, de outras divisões, né? Então, com todas essas informações que eu mostrei para vocês, foram relacionadas à minha divisão, a divisão da AXS, que tem, então, uma gama bastante grande de equipamentos para diversos tipos de aplicações e mercados, né? E agora, algumas outras divisões, né? A Bruker, então, tem mais outras 4 divisões, pelo menos aqui em Atibaia, né? Então, nós temos a Bruker Nanosurfaces, que trabalha exclusivamente com microscopia de força atômica, né? Então, essa é um tipo de microscopia, como o nome mesmo diz, que utiliza a força do átomo, né? A força colúmbica do átomo para determinar a topologia, né? Na realidade, como está mostrando aqui, para determinar a superfície do material. Então, com isso, eu consigo ter uma ideia panorâmica da topologia do material, daquela superfície, porque eu estou tratando a nível atômico, né, esse tipo de microscopia. Então, a Bruker também é bastante pioneira neste segmento aqui. Além disso, essa divisão, ela também tem equipamentos para análise de materiais, como, por exemplo, tensão, tração, né, os materiais máquinas de tração universal, que fazem parte desse tipo dessa divisão aqui específica. Tá? Temos uma outra divisão que trabalha especificamente, que é a Bruker Optics, que trabalha com analisadores FTIR, ou seja, analisadores de infravermelho próximo com transformada de Fourier, e aí esse tipo de análise é justamente para determinar as interações, né, do estiramento entre as moléculas, né, principalmente moléculas aí que têm uma determinada polaridade, como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio, carbono, hidrogênio, né? Então, eu meço essa diferença de estiramento e aí eu consigo caracterizar materiais orgânicos, principalmente, né? Como, por exemplo, polímeros, corantes, uma série de outras moléculas, né? E eu consigo determinar, então, a composição estrutural em termos de infravermelho. Então, aqui já não utiliza mais raio-x, porém utiliza infravermelho próximo, né? Então, acoplado a uma transformada de Fourier, tá? Então, tem esse tipo a Bruker também tem esse segmento de infravermelho. Além disso, tem um segmento que combina infravermelho e Raman, né? Então, nós temos quem se interessa, quem já ouviu falar por Raman também, a Bruker trabalha com esse tipo de equipamento, e o Raman também é um tipo de espectroscopia, porém que utiliza a radiação, né, Raman, que é justamente um tipo de espalhamento inelástico, né, um outro tipo de espalhamento, porém serve também para identificar estrutura de compostos aí orgânicos e inorgânicos, né?
A Bruker também tem uma parte que se chama BioSpin, que é a parte de espectroscopia por ressonância magnética nuclear, né? Justamente que é uma técnica que permite avaliar as propriedades, então, magnéticas do material, né? Daqueles núcleos atômicos, né? E aí, a partir dessa propriedade relacionada a esses núcleos atômicos, então, se pode tirar informações a respeito da organização do material, né? E porque essa técnica trabalha com a aplicação de um campo magnético específico. Então, quando se aplica esse campo magnético, né, os átomos ou aqueles núcleos atômicos, eles vão vibrar numa determinada ressonância e aí, a partir disso, vai gerar um sinal e esse sinal, então, é proporcional, então, ao campo magnético, que é proporcional também ao tipo de estrutura presente naquela amostra. Então, nós temos aí diversos tipos de equipamentos, hoje em dia, para espectroscopia de ressonância magnética nuclear, e, inclusive, os equipamentos médicos, né? Aqueles que nós fazemos aí, como quando vamos nos hospitais fazer algum tipo de ressonância magnética, eles também trabalham no mesmo princípio e muitos deles são fabricados pela Bruker. Né? Então, já existem aí alguns hospitais, vários centros de saúde, cujos equipamentos aí são da Bruker em termos de ressonância magnética nuclear, mas voltada para a área médica, né, voltada à área médica, saúde, né? Então, nós temos a área laboratorial e temos a área médica de ressonância magnética nuclear. Tá? Bom, e por fim, né, não vou falar, esse aqui é o último, garanto que é o último slide a respeito dos equipamentos, nós temos a parte da Bruker Daltonics, né, que é uma outra divisão que trabalha com espectrometria de massas, né, que é um outro tipo de espectrometria, porém que ela trabalha justamente identificando moléculas por diferença, por medida de massa, né? Então, a molécula, percorre um sistema, né? E aí esse sistema fragmenta, né, essa molécula, e aí cada fragmento desses é avaliado em termos de massa atômica. E aí se consegue identificar, por exemplo, todos os fragmentos daquela molécula e no final se consegue, então, reconstruir aquela molécula em função dos fragmentos obtidos e medidos. Então, por isso se chama espectrometria de massas, porque se trabalha com relação de massa-carga desses fragmentos na molécula. E aí aqui nós temos eu trouxe um exemplo bastante interessante, né, que a Bruker desenvolveu, que é o MALDI Biotyper, que é justamente um equipamento de espectrometria de massas para identificação de micro-organismos, né? Então, ao invés de hoje em dia se fazer cultura, por exemplo, né, que às vezes demora vários dias ou horas, no caso, para fazer uma cultura e aí identificar se aquele micro-organismo é gram positivo, gram negativo, e aí fazer todo aquele tipo de relação. Com esse tipo de análise que se tem aí pouco tempo, né, se tem uma análise bastante específica, né, do micro-organismo, porque se analisa esse material, né, desse micro-organismo, né, com esses acessórios específicos, e depois, então, se compara, na realidade, o resultado obtido com uma base de dados, né? Então, existe uma base de dados específica para micro-organismos, porque essa análise aqui vai gerar um padrão específico, né? E esse padrão, então, depois ele é comparado com essa base de dados e a partir dessa base de dados, o software, então, pode identificar com bastante precisão que tipo de micro-organismo é aquele presente naquela amostra. Então, veja que é um tipo de análise bastante interessante, bastante rápida, e isso é bastante usado aí em hospitais, né? Hospitais, centros de saúde ou locais onde necessita-se ter um grande volume de análise, né? Com bastante rapidez e bastante precisão na identificação daqueles micro-organismos, né? Então, vejo que há uma revolução tecnológica em termos desse tipo de análise. Tá? Bom, então, falando um pouquinho assim,
um pouco da Bruker, né? A Bruker é essa empresa tecnológica, né, que desenvolve, então, toda essa parte de conhecimento dos equipamentos, né, e desenvolve sempre de acordo com também a demanda do mercado. Veja que o mercado é bastante amplo, então cada vez que o mercado exige algo novo, a Bruker também vai atrás. E eu, particularmente, né, agora então eu vou contar como é que eu cheguei um pouco a me tornar, como é que eu cheguei a me tornar então especialista em difração de raio-x, né, na Bruker do Brasil, né, ou seja, como que foi meu caminho. Eu fiz então uma timeline de como foi meu caminho, minha trajetória da URGS até a Bruker, né. Então, começando aqui, na realidade, né, eu sou, antes de tudo, né, eu sou formado técnico em Química, né? Opa, desculpa. Eu sou formado técnico em Química, né? Então, eu acabei me formando lá pela 1990 no meu curso técnico em Química. E depois, em termos lá em 1994, né? Já como técnico em Química, surgiu a oportunidade naquela época, né? De fazer concurso para a URGS, né? Então, foi por um dos primeiros... Eu não digo um dos primeiros concursos, mas foram alguns dos primeiros concursos que surgiram para preenchimento de vagas para técnico de laboratório na URGS, né? Então, na época, estar na universidade era uma questão muito importante, assim, né? Porque tu estaria junto, eu pelo menos considerava como estaria no meio acadêmico, estaria aprendendo bastante coisa interessante, né? Então, me veio esse desejo de trabalhar na universidade, né? Então, quando surgiu justamente esse concurso em 1994, eu prestei então um concurso, né, para a URGS, para técnico de laboratório, né? E esse concurso, então, ele foi feito em várias etapas, né? Ele teve uma prova teórica prática, né? E depois uma prova prática. Então, teve 3 fases de eliminação. E eu acabei sendo aprovado em todas, né? E aí fui classificado e fui inicialmente enviado para trabalhar no Instituto de Geociências da URGS, aí no campus do Vale, né? Pertinho do Instituto de Física de vocês, né? E muitos de vocês já devem ter passado aí na frente, né? Bem na frente da Biblioteca da Física, bem no segundo andar, então tem os laboratórios aí da geologia, né? E aí era num daqueles, no laboratório bem que ficava bem em frente ali a biblioteca da física, né? O lado oposto era onde eu trabalhava na realidade, né? Então que era o laboratório de difração de raio-x. Só que inicialmente eu entrei para trabalhar na URGS, mas não fui diretamente para o laboratório de difração de raio-x. Eu fui para o setor de preparação de amostras, que ficava um pouco mais aos fundos, né, um pouco mais deslocado daqueles laboratórios, onde eu trabalhei por 2 anos com preparação de amostras. Isso me deu uma grande experiência, né, nesse aspecto, né, e aí depois eu fui convidado por um professor a trabalhar no laboratório mesmo de fluorescência de raio-x. Então, eu trabalhei 1 ano no fluorescência de raio-x e depois, casualmente, surgiu uma vaga, né, no laboratório de difração de raio-x, onde o que foi o meu chefe até a minha saída, me contratou, me viu, gostou do meu trabalho e me contratou e me convidou para trabalhar nesse laboratório de difração de raio-x. Então, eu não sabia nada de difração de raio-x, na verdade, a minha experiência era somente da academia, né, ou de ter ouvido falar em algum lugar, mas eu não conhecia nada, comecei a aprender do zero, né? Então, em 1995, um ano depois de eu ter entrado na URGS como concursado, eu prestei meu vestibular para licenciatura em Química, né, na URGS, onde eu comecei a fazer o curso. Só que o que aconteceu? Durante esse período, eu tive, como todo acadêmico, várias indagações se realmente eu queria, né? Tanto que eu levei um determinado tempo até justamente me formar, porque eu tinha várias indagações se realmente era aquilo que eu estava querendo como profissional, se eu queria seguir como químico mesmo, né? E aí eu acabei, na época surgiu então um vestibular para bio, na antiga Fundação Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, né? O primeiro vestibular para biomedicina que eles abriram. E isso me empolgou.
E aí, o que eu fiz? Eu tranquei meu curso por um determinado tempo, né? Então, de 2003 até 2005, basicamente, eu tranquei o meu curso na URGS e fui me dedicar à parte de biomedicina. Fiz biomedicina durante 2 semestres na fundação, né? E aí acabei me dando conta que eu não queria, que eu sentia falta da química. E aí eu acabei voltando para a química, né? Onde então eu me graduei em química em 2008. Então vejam só, tive que fazer todo um caminho, né? Tive que sair do meu curso, trancar um determinado período para aí poder dar importância, para poder ter a certeza de que realmente eu queria química e não queria biomedicina. E aí, a partir disso, então, eu me graduei em química e aí em 2010 eu fiz o meu mestrado em química, né? Então, já no final da minha graduação, já entrei no mestrado e 2 anos depois eu terminei meu mestrado em química. O que aconteceu? Nesse período, né, teve um congresso em geologia, né, em 2011, em Gramado, onde eu participei como aluno, né? E aí, estando lá nesse congresso, tinha casualmente o estande da Bruker lá, né? E eu fui visitar o estande da Bruker. E aí, estava lá presente uma pessoa que hoje atualmente é o meu coordenador, e ela já me conhecia da URGS, né, de algum tempo, assim, mas somente por e-mail, né? Porque na URGS eu utilizava o equipamento da Bruker já, né? Eu utilizava o equipamento esse da Siemens que eu havia contado para vocês, né? Então eu já era usuário da Bruker, mas por parte do equipamento da Siemens. E ele me disse que a Bruker estava então ia abrir vagas para parte de especialista de aplicação em difração de raio-x. Só um detalhe. Então, vejo que desde 1994 até 2011, mais ou menos, eu trabalhei basicamente com difração de raio-x, né? Quer dizer, daqui ficaram 2 anos, praticamente de 1996 até 2011, eu trabalhei praticamente com difração de raio-x. Então, isso me deu uma bagagem bastante grande, né, nesse conhecimento dessa técnica analítica. E aí, em 2011, teve esse congresso e ele perguntou se eu queria enviar o meu convite, né, meu currículo, para ser avaliado, para poder, então, participar de uma seleção. Eu, naturalmente, pedi o e-mail, ele me deu o e-mail, eu enviei, e eu acabei esquecendo, porque o processo seletivo demorou bastante tempo. Isso foi em outubro, e aí o processo seletivo foi se dar em março do outro ano. E eu acabei, então, nem me lembrava mais, e em um determinado dia, então, me chamaram para participar do processo seletivo. Participei do processo seletivo, né? E em junho, então, daquele ano de 2012, né? Ingressei, então, na Bruker como especialista de aplicação em difração de raio-x, ou seja, fiz o processo seletivo, concorri com outras pessoas e fui aprovado nesse quesito. Então, até hoje, eu estou na Bruker como especialista de aplicação, fazem 8 anos, né? Então, eu estou dando suporte aí na América Latina como um todo, né? E no Brasil. E esse ano, em função de eu estar na Bruker, né, eu ingressei, então, no doutorado na UFABC em São Paulo, porque aqui, nesse momento, né, da minha vida, eu já, após o término do mestrado, eu já estava começando o doutorado. E aí, como eu vim para a Bruker, eu tive que cancelar o meu doutorado e acabei não conseguindo mais conciliá-lo. Então, eu tive que cancelar. Mas esse doutorado sempre eu tive como um objetivo em querer fazer o doutorado. Então, esse ano eu consegui fazer, o ano passado eu fiz a seleção e ingressei neste ano no doutorado, né? E aqui eu coloco, na realidade, uma frase que eu acho que tem bastante a ver um pouco com isso, né? Porque, né, quando lá do Pequeno Príncipe, do Anthony de Saint-Exupéry, né, onde tem a conversa do príncipe com a raposa, né, onde onde o príncipe pergunta o que quer dizer cativar, né, e a raposa responde que é algo parecido, né, ou seja, significa criar laços. E eu acho que hoje isso representa bastante para mim na minha vida, né? Porque ao longo do tempo, eu
eu criei bastante laços, né, com a URGS e também com a Bruker, né, e tanto que hoje eu sigo mantendo os laços que no início foram bastante importantes na minha trajetória como especialista de aplicação, ou seja, todos esses laços de aprendizado, de convivência, de conhecimento da técnica, de pessoas, né, que também foram agregando ao meu conhecimento, isso tudo foi se juntando e foi moldando para que eu pudesse hoje ser também especialista de aplicação na Bruker, né? Se não fosse toda essa minha trajetória, toda essa bagagem, creio que hoje eu não estaria aqui como especialista de aplicação na Bruker, né? Então, essa questão de criar laços é muito importante, né? A gente acaba tendo, em algum momento da vida, isso faz parte, e é importante a gente poder valorizar esses laços que a gente vai formando ao longo da nossa rede profissional, ao longo da nossa rede pessoal, né? Isso vai trazer, de alguma forma, consequências para nós no futuro, né? Então, eu acho que isso é bastante enriquecedor, bastante importante para o nosso crescimento, né? Então, essa foi a minha trajetória, né? Eu acho que eu devo muito à URGS, né? No caso, como filho da URGS, como estudante, como técnico de laboratório, que eu aprendi muito e hoje eu consigo estar num cargo né, que eu gosto bastante, né? Bom, então, de alguma forma, né, a Bruker, ela permite, né, ela tem uma possibilidade de poder fazer parte desse time, né? Ou seja, a Bruker, na verdade, é uma empresa de alta tecnologia, né? E aí ela tem uma questão, como ela é uma empresa de alta tecnologia, ela está sempre procurando também os melhores profissionais, né, nesse aspecto, nesse ramo bastante específico. Então, vocês podem, depois eu vou mostrar ali rapidamente, ela pode, então, desde a parte de engenheiros, né, a parte de TI, a parte de químicos, físicos, tudo isso são sempre fundamentais para que a Bruker possa, de alguma forma, desenvolver os seus produtos, né, e o seu portfólio tecnológico, né? Então, para quem quiser conhecer, na verdade, começar uma carreira na Bruker, por exemplo, né? Aí, se vocês entrarem no site, inclusive tem um site em português, tem um site em inglês, tem site em várias línguas, inclusive japonês e chinês para quem são desses países, né? Mas se vocês entrarem nesse site específico que está aqui, né, que eu destaquei, vocês podem ver, na verdade, aqui tem uma opção correspondente a carreiras, né? E aí, quem quiser daí pode clicar aqui e vai aparecer, então, uma possibilidade de buscar as carreiras que estão disponíveis na Bruker. E uma outra possibilidade é que tem um e-mail específico aqui, que se chama esse e-mail com o qual estou passando o mouse aqui, o cursorzinho, que se alguém tiver alguma dúvida, algum interesse e quiser escrever para a Bruker, na Bruker Corporation, né, e quiser saber sobre alguma vaga específica, algum tipo de posição específica, também pode escrever para a Bruker e eles vão responder com todas as informações necessárias. Então, a Bruker, ela tem a possibilidade de ter vagas a nível nacional, Brasil, como também tem muitas vagas no exterior. Na verdade, para quem gosta, né, quer uma aprendizagem, quer um futuro, ao tentar alguma vaga no exterior, pode procurar por aí. Então, se vocês clicarem aqui nesse Career, nessa parte de carreiras, né, vai abrir exatamente isso, não sei se vocês conseguem enxergar, mas daí que vocês podem procurar pelo tipo de vaga, né, pode colocar um nome, ou aqui tem as vagas disponíveis, né? Então, se eu clico aqui, ó, vai me aparecer esse tipo de quadrinho aqui, mostrando justamente quais são as vagas que a Bruker que contrata ou que estão disponíveis, né, na realidade, para esse tipo de situação, né? Então, tenho aqui a parte desde logística, de TI,
de engenheiros, né? Vejam que tem uma parte específica para engenheiros. Então, e quando eu falo engenheiros, não são somente a parte de engenheiros de serviço, né? São a parte de engenheiros de desenvolvimento, engenheiros de processos, tem uma série de engenheiros eletrônicos, né? Pessoal que vai fazer parte do desenvolvimento dos equipamentos. Então, tem uma série de formas de ingressar na Brooker. E aqui também eu posso escolher por país, né? Então, se eu clicar no próximo slide aqui, vocês vão ver, ó, eu fiz até um rápido aqui, uma rápida busca aqui. Então, eu busquei, por exemplo, em Atibaia, né? Então, busquei as vagas que estavam disponíveis em Atibaia, aqui no Brasil, né? E aqui já saiu, então, que tem uma vaga disponível para a parte de aplicação, né, relacionada a outra divisão, e depois tem uma parte também para a América Latina. Então, são formas de vocês procurarem, né, de vocês estarem em contato maior com a Brooker, né, em termos de busca de vagas, né, ou de possibilidades de colocação. Eu sei que isso é, e a Brooker, inclusive, aceita estágios, né, estagiários, né, então, se alguém tem algum interesse também em realizar algum estágio na Brooker, né, com forma de conhecer melhor a empresa, também a empresa tem esse tipo de perfil de busca de colocação de estagiários. E, além disso, né, a Brooker às vezes disponibiliza, tem muitas vagas também que a Brooker disponibiliza e nas redes sociais, né? Não exatamente no Facebook, mas, por exemplo, no LinkedIn, quem tem, né, o LinkedIn, às vezes tem algum outro site específico, às vezes a Brooker disponibiliza muito dessas vagas, dessas informações lá nesses sites específicos. Tá? Então, eu acho que o caminho é um pouco por aí, né? Quem tiver mais interesse, aí depois pode pegar esse site aqui e entrar e pode buscar como melhor pode se colocar e se apresentar para a Brooker, né? Nesse tipo, para desenvolver a carreira na Brooker, tá? Quem tiver interesse de trabalhar. Que é uma empresa que vale a pena por conta da tecnologia de ponta que ela oferece, tá? Bom, pessoal, então, eu creio que já passei um pouco do horário, mas o que eu gostaria de falar era um pouco sobre isso, né? E eu quero agradecer mais uma vez o convite, e aqui eu deixo também o meu e-mail, né, que é renato.silva@brooker.com, para quem tiver algum tipo de interesse, quem tiver algum tipo de dúvida, queira perguntar e queira saber mais, também estou disponível a poder colaborar com vocês nesse quesito, tá bom? Muito obrigado pela atenção e estou aberto a questionamentos. Bom, Renato, deixa eu só ligar a câmera aqui. O Léo chegou. Eu queria agradecer muito pela tua presença, pela tua palestra, foi excelente. E agora o Léo vai conduzir as perguntas do pessoal. A primeira pergunta que a gente tem é da Vitória Xavier. Ela teve lá no Deutsche, quando tu faz uma pergunta, as pessoas podem dar um likezinho, assim, aí as que tem mais likes vão subindo, assim, na preferência para você falar. Teve 11 likes essa. A Brooker em Atibaia tem setor de pesquisa e desenvolvimento? Se sim, como funcionam e existem programas de estágio? Sim, a Brooker em Atibaia ela não tem um setor específico de pesquisa e desenvolvimento, né? Ela tem, conforme eu falei, ela tem esses 3 setores, que é a parte de vendas, a parte de aplicação e a parte de engenharia, né? Então, porque como nós somos uma sede que não produzimos aqui, então nós não temos essa parte de pesquisa e desenvolvimento. Porém, a gente tem um laboratório de aplicação, né, na qual eu faço parte, e aí existe sim a possibilidade de realização de estágios, né, de algum tipo de estágio. Geralmente os estágios que as pessoas vão procurar são na parte mais administrativa, né? Porém, existe também a possibilidade de outros estágios na Brooker, né? Mas assim, a parte de pesquisa e desenvolvimento, se alguém tiver interesse, né, e aí eu creio que a parte mais forte justamente está
concentrada na Europa e nos Estados Unidos, né, onde a Bruker mantém aí sim seus centros de pesquisa, de desenvolvimento, aí é extremamente forte esse tipo de atuação, né? Mas aqui em Atibaia a gente tem esses 3 pilares, mas quem quiser, tiver interesse em conhecer e ver a possibilidade de estágio, estamos abertos a receber todo tipo de comunicado. No caso, essas vagas, essas possíveis vagas de estágio aparecem lá no site de carreiras, né, que tu mostrou? Sim, sim, ali podem aparecer algumas vagas, né? E às vezes também no próprio LinkedIn também, né? Então, às vezes tem alguma possibilidade. No momento, as vagas, em função da pandemia, da Covid, né, tudo isso, inclusive reposição de vagas, né, que às vezes tem algumas pessoas que saem da empresa, não estão sendo cobertas no momento, né, por conta da pandemia, né, então eu acho que agora está sendo um momento um pouco difícil, né, mesmo em contratação de pessoas, né, e porque o estagiário, mesmo o estagiário, ele é um contratado, né, ele é um colaborador, como a gente chama, então isso envolve todo um processo, né, então no momento a Bruker não está fazendo esse processo, mas eu creio que à medida que a pandemia for minimizando, as coisas voltarem mais ao natural, as vagas vão começar a aparecer. Tá bem. Tem mais uma pergunta da Vitória, com 10 likes. Como a instrução científica tem contribuído no combate à pandemia? Tu sabe de algum caso assim que tem aplicação direta dos equipamentos da Bruker? Olha, o que está sendo, por exemplo, mais diretamente, na realidade, é a análise, conforme eu já falei, análise de proteínas, né? Então tem essa questão dessa análise por microdifração, não, por difração de monocristal, que se está estudando muito a questão da origem das proteínas, da estrutura das proteínas, né? Justamente porque o vírus ali tem uma proteína spike, né? Então ela está se estudando muito nisso. Então essa é uma forma de se estar colaborando com relação a isso. E outra é uma questão também que eu acho que envolve, ou vai envolver também um pouco do meu trabalho como doutorando, né? Mas eu digo, e creio que isso já se está fazendo também em outros lugares, que é também estudar a estrutura cristalina de medicamentos, né? Que possam ter correlação e possam colaborar também no combate ao coronavírus, né? Então, isso são formas de atuação que se utiliza, na realidade, os equipamentos da Bruker. Mas eu creio que mais... e depois tem essa também, esse que eu havia citado também da questão dos micro-organismos, né? Mas ali não é exatamente vírus, se eu não me engano, não me lembro se chega a ser vírus ou não, mas creio que são bactérias, né? Então são outros micro-organismos, mas não tenho certeza se aquele equipamento MALDI TOF, se ele justamente analisa vírus. Eu tenho certeza, eu tenho quase certeza que não. Mas, de alguma forma, tem sempre algum equipamento da Bruker envolvido aí nas pesquisas científicas, né? Tá bem, obrigado. A Vitória agradece as respostas. Tem mais uma pergunta. Essa é minha. A aplicação, eu fiquei bem surpreso com as aplicações em arte. Tu saberia dizer algum exemplo de aplicações dos equipamentos da Bruker em arte? Sim, em arte, na realidade, tem eu até não citei o equipamento ali, porém é usado para verificar, por exemplo, em várias formas. Uma é a falsificação de tintas, né? Então, tu analisar a tinta, tu raspar ali a tinta e analisar por fluorescência ou até mesmo por difração de raio-x, tu consegue comprovar se aquela tinta, na realidade, ela é verdadeira, se ela não foi falsificada, enfim, tem uma questão disso. Mas e depois tem um equipamento que se chama Artax, que é da Bruker, né? E eu não citei aqui. Na verdade, ele é quase um espectrofotômetro de raio-x também, só que ele é como quase
vamos supor que ele fosse uma câmera fotográfica grande, né? E aí tem um quadro, por exemplo, né? E aí tu coloca aquele quadro na frente desse equipamento, e esse equipamento gera raio-x naquele quadro, e aí ele consegue ver o retrato, né, interno do quadro, né, justamente para verificar se aquele quadro é original ou não. Então, na verdade, tu consegue, por essa técnica, pelo Artax, que incide raio-x, tu consegue verificar também a falsidade de uma obra de arte, a veracidade ou falsidade de uma obra de arte em função do que ele vai reproduzir como um sistema interno. Tu consegue ter um raio-x. Então, tu consegue ver se aquela obra realmente ela foi, tu vai ver se ela foi pintada por cima de outra, né? Tu vai ver todos os contornos internos daquela obra. Então, nesse aspecto, o raio-x ele ajuda na identificação da arte, né? Então é bem legal. Tem um equipamento desses aqui no Brasil, que é na Universidade Federal do Acre. Isso, Federal do Acre, tem um professor que é cliente nosso, ele comprou esse Artax, mas não é para quadros, é mais voltado para amostras né, geológicas, essas amostras que são do tempo assim, do tempo das cavernas, assim, agora esqueci o nome, na verdade, mas tempo assim mais antigo, né? Então que ele quer que tu não pode destruir a amostra também, por exemplo, essas peças de cerâmica, algo assim, né? Então ele usa muito isso para comprovar a veracidade dessas peças também. Arqueológicas? Isso, amostras arqueológicas, exatamente, amostras arqueológicas. Então ele utiliza bastante isso e tem na Universidade Federal do Acre. Muito interessante, eu não sabia dessa aplicação. Muito legal. E para dinheiro também, e uma coisa, serve também para verificar a veracidade de dinheiro também, se tu coloca ali uma cédula, alguma coisa tu consegue também verificar se aquela cédula foi ou não falsificada. Então tem várias aplicações, na realidade, para esse tipo de tecnologia. Tá bem. A gente tem mais uma pergunta do Lucas Bernardes. Boa tarde. Tanto o mestrado quanto o doutorado realizados por você foram voltados para as necessidades individual e corporativa? Olha, não, o mestrado, na realidade, o mestrado eu fiz antes de ingressar na Bruker, né? Porque o mestrado eu terminei em 2010 e aí na Bruker eu ingressei em 2012, né? Então, o mestrado não tinha nada muito a ver com a minha posição na Bruker. Porém, o meu doutorado que eu estou fazendo, eu já estou tentando vislumbrar, já estou tentando conciliar uma questão pessoal e também profissional, porque o que acontece? A área de fármacos, né, que eu estou me dedicando, na realidade é uma área que é uma área bastante nova, né, e a Bruker está a partir de um determinado tempo para cá, ela começou a se inserir muito nessa parte de fármacos, principalmente na parte de polimorfismo, na determinação estrutural, tudo isso. Então, um dos meus aspectos, né, é justamente poder estudar essas características e tentar poder aliar isso também com a questão profissional, né? Então, talvez ter uma certa especialidade que me garanta também diferencial a nível profissional dentro da própria empresa. Então, um pouco por isso. E é uma área que eu gosto bastante, que eu acabei descobrindo essa área, na verdade. Por que eu fui para essa área? Porque quando eu estive quando eu comecei a trabalhar na Bruker, muito das amostras e dos trabalhos que eu comecei a desenvolver foi na área de fármacos. E isso acabou me encantando, eu gostei muito. E aí eu migrei para essa área, tanto que hoje em dia, na verdade, todo evento de fármaco que tem, na verdade, eu que basicamente apresento ou que faço algum tipo de palestra, alguma coisa, porque é uma coisa que a gente está sendo mais referência, vamos dizer assim, né? Tá bem, obrigado. A gente tem uma pergunta, uma mensagem da Isabela Ackerman.
Gostaria de agradecer ao CENF e ao senhor Renato. Essa palestra foi de uma excelência sem tamanho e sanou muitas das minhas dúvidas quanto às aplicações da instrumentação científica. Que bom. Também tem Fico uma contente. mensagem, tem uma mensagem do Augusto Gianni. Que interessante sua história, Renato. Tenho buscado opiniões sobre tempo de graduação com diversas pessoas e muitas pessoas falam, e hoje eu concordo com a questão de que depende muito de oportunidades e anseios mesmo, para tentar buscar uma ótima carreira profissional que faça sentido para a pessoa. Sim. Eu, na verdade, só para complementar, quando eu estava na URGS, na verdade, como eu falei, a URGS foi, para mim, foi a minha escola, mas chega um momento que tu também quer ganhar conhecimento, tu quer galgar, né, galgar tua projeção pessoal, né? Então eu também estava naquela busca e eu acho que isso veio no momento oportuno, né? E eu não esperava, na verdade, naquele momento que eu fosse receber o convite para enviar meu currículo, né? Porque casualmente eu fui participar de um congresso, né? Eu nem esperava que lá eu iria encontrar o stand da Bruker e que naquele momento eles estariam disponibilizando a abertura de uma vaga para a parte de aplicação, né? Então eu fui assim, foi tudo concorre, na realidade, né, para quando a gente tem propósito, é melhorar também a nível de vida, de colocação, né? Então, acho que vale a pena a gente investir nisso, né? E quanto mais a gente puder aproveitar também na universidade, né? Aproveitar os conhecimentos da universidade, porque isso é uma coisa que eu falo para vocês, é muito valorizado lá fora, né? Nas empresas, principalmente, o conhecimento da universidade ele é muito importante, né? Porque uma coisa é tu ser a parte de vendas, tu ser a parte né, de engenharia, tudo isso, mas tem a parte essa de aplicação, de pesquisa, que isso às vezes a própria empresa não tem. Então, quem vem da universidade tem muito a agregar a isso, né? Então, assim, eu uni o meu desejo de participar do que era uma empresa, porém com uma bagagem da universidade que me ajudou bastante a chegar no cargo que eu estou hoje, né? Tem uma pergunta do Cristiano Krug. Se não for uma pergunta inconveniente, quais os principais concorrentes da Bruker? A presença na América Latina é um diferencial para a Bruker? Sim, bom, as principais concorrentes eu posso falar, não tem problema. Na verdade, nós temos duas principais concorrentes da Bruker, né, aqui no Brasil e na América Latina, né? Que são a Panalytical, né? Então, que hoje em dia é Malware Panalytical, que é uma empresa também já mais antiga, né? Ela já é um pouco mais consolidada em alguns setores do que a Bruker, né? Então, ela já tem um histórico também, assim como a Bruker, porém a gente tem os diferenciais nossos, às vezes nós temos assim, ela pode ser, em alguns aspectos ela é nossa concorrente, às vezes nós ganhamos, nós somos melhores do que ela em outros aspectos, então assim, as coisas se contrabalançam. E depois uma segunda concorrente que eu citaria é a Rigaco, né? Então essa também é uma outra concorrente nossa, né? Então, na verdade, se vocês procurarem, na verdade, são as três maiores empresas aí do Brasil, é a Bruker, a Panalytical e a Rigaco, né? Depois existem outras empresas menores, óbvio que sim, né? Porém, essas são as maiores concorrentes a nível de instrumentação científica aí no Brasil. Tá bem. Tem uma pergunta do Felipe Leonetti. Gostaria de saber se é possível analisar os níveis de Escherichia coli, eu acho, ou outros tipos de bactérias na água por algum método que o senhor mencionou, como espectrometria? Olha, eu creio que sim, esse equipamento que eu mostrei aqui para vocês, que se eu voltar aqui, que eu não sei se aparecia muito bem para vocês, esse daqui, o MALDI Biotyper, ele permite esse tipo de identificação. Então, claro, tem que fazer uma preparação ali da amostra, né? Não sei exatamente, aí deveria ser conversado exatamente com o especialista da área, né? Então, para essa área nós temos um especialista dedicado, porque eu não sei exatamente quais são os níveis, né, de concentração
mínimo ou exigidos para se identificar esse tipo de bactéria na amostra em água. Porém, eu creio que é possível sim, porque ele é um equipamento usado para ter um amplo espectro de atuação aí de bactérias. Então, eu creio que seja possível sim. Tá bem. Uma pergunta novamente do Cristiano Krug. A teu ver, qual a maior inovação recente em instrumentação, em instrumentos de difração de raio-x? Dá para arriscar qual será a próxima inovação significativa? Em difração de raio-x, bom, em difração de raio-x tem, agora nos últimos anos, a Bruker inovou muito na parte de detectores, né? Então, detectores mais modernos, mais rápidos, né? Inclusive, eu não mostrei aqui, mas não era objetivo também, porém existe hoje um detector que se chama Weiger, né? Que ele é um detector de uma dimensão, de uma dimensão, de duas dimensões, né? Então ele é um detector linear, é um detector linear e de área ao mesmo tempo, e na realidade não é uma área parcial, é uma área total, e aí ele é um detector bastante rápido, né? Bastante sensível. Então essa foi uma das tecnologias assim mais desenvolvidas pela Bruker nos últimos anos, aí nesse último ano pelo menos, né? Esse detector Eiger. E tem também uma nova tecnologia que se chama difração não coplanar, né? Que na realidade é uma outra forma de difração, onde se pode ver também, na realidade a Bruker lançou uma tecnologia nova, né, que é um braço não coplanar, ou seja, ele não está no mesmo plano do que o outro braço do equipamento do difratômetro, e aí nós conseguimos, com esse braço não coplanar, não ver apenas a superfície do material, mas nós conseguimos ver em termos de estrutura lateral, vertical do material que está colocado naquela amostra, por exemplo, né? Então, ou seja, esse braço não coplanar, né, nós temos a parte Bragg-Brentano, que vai ver toda a parte superficial, e depois esse braço não coplanar, ele vai poder ver essa parte lateral da amostra. Então, isso é uma inovação tecnológica da Bruker também, recentemente, agora no último ano, né? E aí isso é uma novidade também em termos de difração de raio-x. Mas acho que as principais características de desenvolvimento são os detectores e essa inovação nessa parte não coplanar aí. Tá bem. Eu tinha mais algumas perguntas, mas elas desapareceram aqui para mim. Deixa eu ver se eu acho de novo. O pessoal da organização, vocês conseguem ver a pergunta que para mim não está aparecendo? Eu também não consigo ver, Léo. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que uma pergunta era minha. Eu vou mandar. Não está aparecendo mais. Vou mandar no chat do Amiconf. A gente faz manual mesmo. Não tem Tá problema. bem. Um momento. Eu tô conseguindo ver algumas aqui ainda, acho. Agora... Uma das perguntas aqui é a da Maria. O que você acha que é necessário para que um país possa ter empresas de alta tecnologia que nem a Bruker? Tu acredita que existe a possibilidade de surgir uma Bruker no Brasil? Bom, eu acho que isso depende não sei, de duas coisas, de duas coisas, talvez de investimento, né, na verdade de questão mais de investimento, também em termos de tecnologia, né, eu acho que é uma questão que isso é importante, e outra é demanda, né, mas eu acho que demanda, sempre nós temos demanda tecnológica, né, porque o problema é que a questão é que esse mercado analítico também, ele é um pouco, ele já está bem estabelecido no Brasil, na verdade, né, então, como eu falei até para vocês, né, nós temos aí 3 empresas, por exemplo, que são bastante atuantes, né, e que são bastante
competidoras entre si, mas eu acho que para o estabelecimento de novas empresas, eu acho que tenha muito a ver com oferecer talvez uma tecnologia diferenciada, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, lá no exterior, por exemplo, né, a Bruker não é somente essas duas empresas que concorrem com a Bruker aqui no Brasil. Existem outras empresas, inclusive existem empresas, né, que são bastante concorrentes da Bruker e que estão oferecendo produtos com tão bom tecnologicamente assim quanto a Bruker, na verdade, né? Então oferecem no mesmo nível, né? Então eu acho que para se estabelecer, para surgir na realidade uma empresa a nível de Brasil como uma Bruker, eu acho que tem que haver oferecer produtos com alta tecnologia, né? E que atenda uma demanda específica de análise no país, né? Sempre vai ter, eu acho que a demanda sempre vai ter, mas eu acho que o importante mesmo é a questão um pouco do que se diferenciar tecnologicamente, né? Porque se tu for comparar, né, as três maiores empresas, né, tecnologicamente elas são bastante parecidas, é claro que aí vão ter os seus diferenciais em algumas coisas, né? Mas eu acho que seria mais ou menos por aí. Tá bem. Eu achei uma das mensagens do Felipe Leonetti. Foi muito boa a palestra, parabéns. Conhecimento técnico e científico, experiências no meio acadêmico e no mercado de trabalho muito legais e interessantes. Eu acho que essa era a última. Sim, que bom. Tá certo. Bom, se alguém tiver alguma outra pergunta e depois quiser me mandar, né, aí fiquem à vontade. Como falei, tem o meu e-mail aqui no final. Se alguém quiser depois me enviar algum tipo de questionamento, pergunta, e se tiver ao meu alcance, eu posso responder depois. Tá bem. Muito obrigado, Renato. Tá? Acho que vamos finalizar a transmissão aí no YouTube. Obrigado a presença de todas. Desculpa, eu já ia agradecer. Obrigado. Não sei se é bom citar. Bom resto da semana acadêmica. Não sei se é bom citar a disponibilidade dessa palestra depois para os inscritos. Sim. Ela vai ficar disponível no Deutsche Play depois. E eu não sei por quanto tempo, mas eu acho que é um mês. Eu queria agradecer mais uma vez o Renato. Muito obrigada, foi excelente a palestra. É sempre legal ter vocês compartilhando todo o conhecimento com a gente, né? Então, obrigada. E eu queria falar para o pessoal também que agora às 5h30 tem o painel de abertura e às 7h a gente se encontra de novo para as palestras da Engenharia Física. Tá bom. Eu agradeço mais uma vez, então, a oportunidade e também estamos aí à disposição para que vocês precisarem no futuro, tá bom?